Então vamos lá. Vamos reiniciar. Boa tarde a todos. Obrigada por terem voltado. Daremos continuidade ao primeiro simpósio do Comitê Municipal de Vigilância à Morte Materna, Infantil e Fetal de Piracicaba. Gostaríamos de convidar a doutora Adélia Cristiane Manso Marques para proferir a sua palestra sobre os 10 passos para a redução da mortalidade materna. Oi, gente, boa tarde. Tudo bem? Bom, meu nome é Adélia, sou médica ginecologista obstetra. Eu fui convidada a falar sobre esse assunto, que é um assunto que eu gosto bastante, mas vocês vão ter um pouco de paciência, que eu tenho muita vergonha de falar em público. Mas vamos lá. Eu sou ginecologista obstetra, como eu falei, sou formada há 20 anos. Sempre trabalhei na rede pública, desde a minha formação, né, na faculdade pública. E aqui em Piracicaba eu trabalhei de 2014 até 2022. Atualmente eu trabalho como preceptora dos estudantes da Universidade Anhembi Morumbi, né, preceptora de ambulatório que atende o SUS. E é isso. Então vamos começar. Bom, a razão de mortalidade materna, né, a gente precisa entender que, acima de tudo, ela não é apenas uma condição clínica, né? Ela não é apenas uma condição que está associada ao período gestacional e pós-parto da mulher. Ela é uma condição que está relacionada profundamente às condições sociais, né? E depende muito da organização do sistema de saúde para a gente correlacionar ela com os melhores indicadores de saúde. E então, por mais que a gente correlacione muito, né, a razão de mortalidade materna com as doenças, né, da gestação e parto e pós-parto, a gente precisa entender que muitos países que conseguiram reduzir a taxa de mortalidade, eles fizeram grandes mudanças no sistema de saúde, né? Lembrar que a mortalidade materna se configura como uma das mais graves violações dos direitos das mulheres, por ser uma grande tragédia evitável em 92% dos casos. Então, imaginar que, né, as nossas mulheres estão morrendo na fase, né, no auge da vida, né, que é uma fase, elas estão jovens e tem a gente tem essa alto índice de razão de mortalidade materna. Bom, eu trouxe esse gráfico, né, para mostrar que aqui no Brasil, na década de 90, a gente tinha altos índices de mortalidade materna, né, e teve uma queda importante até 2008, mas, no entanto, esse índice de mortalidade que ainda persiste, né, por volta de 59, 60 mortes para cada 100 mil nascimentos, ainda é considerado alto, né? A razão de mortalidade que se espera no Brasil nesse período era de 30, né, mortes a cada 100 mil nascidos vivos. Então, a gente ainda tem muito chão pela frente. E lembrar que também, depois de 2018, né, depois que a gente se deparou, né, com a pandemia, 2020 e 2021, a taxa de mortalidade subiu absurdamente, chegando a níveis de 120 mortes a cada 100 mil. Então, isso mostra mais ainda o quanto é a organização de saúde, né, que influencia nesse índice. Bom, aqui é um gráfico, né, que mostra as principais causas de mortalidade materna. Então, a principal causa no Brasil é as síndromes hipertensivas, né? E eu vou falar, né, melhor, né, sobre isso, mas a gente sabe que a síndrome hipertensiva, ela começa, né, durante o pré-natal. Então, como é um momento que a gente precisa olhar, né, para essa gestante
e já pensar lá na frente, como a gente pode prevenir o quadro mais grave da doença hipertensiva, né, durante a gestação. A segunda causa é a hemorragia pós-parto, né, também relacionada à hemorragia, a hemorragia nos abortos inseguros. E a terceira causa é a infecção materna. E a quarta, ao aborto inseguro, né? Bom, então eu fiquei, né, de apresentar aqui para vocês um documento que mostra os 10 passos, né, de cuidado obstétrico para a redução da mortalidade materna. Esse documento ele foi proposto pelo Ministério da Saúde, né, pela Fiocruz, por profissionais da FEBRASO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, pelos profissionais da BENFO, que são os enfermeiros obstetras e obstetrizes. E, acima de tudo, é um documento que foi baseado, né, em conhecimento científico. Né? Por isso que a gente tem que valorizar muito cada passo e entender onde que a gente pode melhorar. A gente entende que esse documento propõe um número de ações que precisam ser minimamente implementadas para que a gente consiga reduzir a taxa de mortalidade materna no Brasil. Bom, aqui eu só fiz um resumo, né, aqui é só um resumo, né, dos passos, mas eles vão desde encontros, né, de qualidade, encontros que durante o pré-natal, durante a assistência no pronto-socorro, até uma mudança estrutural ali do sistema de saúde, né, que promova menos intervenções, que aumentam os riscos para essa gestante. Bom, então vamos começar. O primeiro passo que esse documento traz é promover encontros de qualidade. Então, o que isso significa? Que essa mulher, quando procura o pré-natal, ela seja ouvida, ela seja acolhida, ela se sinta protagonista mesmo do processo. Porque, às vezes, o que a gente vê, né, são mulheres que estão assim, ignorando, né, assim, os possíveis riscos que elas vão ter diante de uma gestação. Nesse momento, né, o profissional que está atendendo ela já tem que olhá-la, né, de uma maneira para detectar os riscos. Então, uma mulher que chega, né, iniciando o pré-natal, com quadro de obesidade, ou mesmo avalia a pressão naquele momento, a pressão já está, né, elevada, e mesmo assim ela desconhece que é hipertensa. Então, por exemplo, às vezes faz uma aferição, dá 13/8. No início da gestação, essa pressão não é normal, né? Por mais que a gente sabe que o diagnóstico de pressão alta é valores acima de 14/9, mas no início da gestação, 13/8, a profissional de saúde precisa valorizar e explicar para ela a importância dela aferir, fazer outras aferições, porque muitas vezes elas são hipertensas crônicas e nem elas sabem que elas são, né? Porque a doença hipertensiva ela é silenciosa. Bom, também é o momento, né, de orientar sobre a vacinação, né, porque a gente sabe que a gestação é o momento que a mulher fica mais suscetível a ter infecção, e a infecção respiratória, né, a gente viu pela Covid, a gestante é um grupo de risco que precisa ser orientada da importância da vacina, né, teve muita fake news ali naquele período, e hoje eu ainda vejo que as gestantes chegam e não estão com a vacina do Covid atualizada, a vacina da influenza, né, elas menosprezam, né, mas a gente tem que entender que, durante a gestação, essa mulher tem mais risco de ser internada se ela se contaminar por um vírus respiratório. Bom, e eu acho que nesse documento, né, diz também essa importância da necessidade da conversa entre os níveis de assistência. Como eu trabalhei em posto de saúde, em maternidade, né, pública, eu sempre senti muito essa necessidade, né? A gente está lá no posto e o médico está de plantão, recebe essa paciente sempre com um olhar torto, né? Fala, mas a médica do postinho, a enfermeira do postinho encaminhou e meio que uma disputa, né, de saberes ali. Isso não deve acontecer, porque se quem está no posto avaliou a pressão e deu alterada, essa paciente precisa ser encaminhada, quem está no hospital precisa né, acolher essa mulher e fazer o melhor possível para ela, né? Bom, o segundo passo desse documento
fala sobre a profilaxia, né, a prevenção e na identificação das síndromes hipertensivas. Bom, nesse assunto, a gente sabe que é muito clínico, né? Depende muito dos profissionais, enfermeiros, obstétricos e desculpa, depende muito da enfermagem obstétrica que atende essa mulher e dos obstetras e dos médicos generalistas, mas é importante ter essa informação que, quando a paciente chega no consultório, ali no pré-natal, e ela tem fatores de risco, né, que são considerados fatores de risco importantes para desenvolver uma pré-eclâmpsia no final da gestação. Então, para quem não sabe, pré-eclâmpsia é quando essa mulher tem um quadro de hipertensão, aumenta os níveis pressóricos e tem também lesão de órgão-alvo, que pode ser o rim, né? Então ela tem a proteína sai na urina, ela pode ter alteração das enzimas hepáticas, né? Ou também alteração da placenta. Então, às vezes, é uma paciente que está lá, a gente está avaliando durante o pré-natal e está vendo que esse bebê não está crescendo adequadamente. Então, isso também pode ser uma pré-eclâmpsia, porque está atingindo a placenta, né? No caso de restrição de crescimento. Então, qual que é uma ferramenta muito importante? É a gente detectar que essa mulher tem esses fatores de risco, que são, se ela já for hipertensa crônica, né? Se ela tem uma história anterior, no parto anterior, de hipertensão na gestação anterior, né? Se ela já for diabética, se ela tem IMC maior que 35, se ela for portadora de doença autoimune, lúpus, artrite reumatoide, são critérios graves para ela desenvolver pré-eclâmpsia. Então, é ali que a gente, durante o pré-natal, a gente deve prescrever aspirina, né, e cálcio. E eu sinto que na rede, isso já está bem, né, eu não sinto tanta problemática nisso, porque é algo muito tranquilo, né, de você, a partir de 12 semanas, prescrição de aspirina e carbonato de cálcio na dose de 1.500 miligramas ou 2.000 miligramas por dia. E isso muda muito, gente. Assim, toda palestra que fala sobre hipertensão gestacional, isso melhora mais de 80% a chance dela desenvolver pré-eclâmpsia, né, que é uma condição grave durante a gestação. E durante o pré-natal também, a gente identificar, né, sintomas que são mais obscuros. Por exemplo, um ganho de peso de mais de 1 quilo durante uma semana, que às vezes ela chega falando assim, mas é porque eu estou inchada, né? Então, a gente tem que valorizar essa queixa, né? O inchaço facial, o inchaço nas mãos, né? A gente sabe que no 3º trimestre a grávida tende a ter um edema, mas principalmente em membros inferiores. Então, se ela está se queixando e, né, tem esse aumento de peso, a gente precisa valorizar. Lógico que a pressão arterial maior ou igual a 14/9, né? Para fazer o diagnóstico de hipertensão gestacional, ela precisa ter 2 valores, né, maior ou igual a 14/9, no intervalo de mais de 4 horas. Então, se durante a consulta ela a gente detecta, né, um valor aumentado, um valor assim, maior ou igual a 14/9, e ela está assintomática, né, ela não está com dor de cabeça, ela não está, né, com dor no estômago, não se queixa de ver pontinho brilhante, então é considerado que ela está assintomática, só foi um achado da pressão, realmente não adianta ir para a maternidade nesse momento, mas ali no posto de saúde mesmo, né, ou mesmo orientá-la a voltar daqui 4 horas, daqui 6 horas, para aferir a pressão, para fazer o diagnóstico correto. Bom, o terceiro passo, né, fala em relação à triagem oportuna de infecções. Então, vocês lembram que, naquele primeiro gráfico que eu mostrei, a terceira causa de morte materna é infecção. E, durante a gestação, né, infelizmente, a gente ainda vê pacientes com quadro de infecção renal, né, que é a pielonefrite, que precisa ir para a UTI por uma simples infecção urinária que ascendeu rapidamente. E, por isso, a importância, durante o pré-natal, realizar o exame de urina, tanto no 1º trimestre quanto no 3º trimestre, junto com a urocultura, né? Porque também o que a gente via? A urina 1, né, às vezes vem maior que 30 mil leucócitos, né, vem alterado, na gestante o normal até 30 mil leucócitos, mas vem alterado, e essa urocultura às vezes demora 15 dias para sair o resultado. E aí essa mulher fica ali, né, sem esse cuidado. Então, esse documento mostra a importância
dessa detecção mais precoce possível de infecção urinária na gravidez. O tratamento da bacteriúria assintomática. Né? Provavelmente vocês já ouviram falar que a bacteriúria é quando o exame de cultura de urina dá acima de 100 mil colônias de bactéria. Então, abaixo de 100 mil é apenas contaminação, mas acima de 100 mil a gente tem que tratar como infecção. Essa paciente, normalmente, ela não está sentindo nada. Né? O máximo que a grávida fala, eu estou indo muitas vezes ao banheiro, então não é critério para... Né, a gente acaba valorizando muito o exame, né? Por isso a importância de coletar esse exame durante o pré-natal. A avaliação do corrimento vaginal, eu sinto que assim, no posto de saúde ainda é muito difícil, né? Porque as pacientes, as gestantes, elas vão falar que elas... se a gente perguntar, você está com corrimento? Elas vão falar que estão, porque, na verdade, durante a gestação, ocorre um aumento da secreção vaginal, né? Isso é fisiológico, isso é normal. E como que a gente vai diferenciar, né? Se é uma vaginose bacteriana, que é um corrimento que leva, né, ao trabalho de parto prematuro, a ruptura da bolsa, né, amniótica antes do tempo, como que a gente vai diferenciar? E, infelizmente, na rede pública, a gente tem essa fragilidade muito grande, apesar das diretrizes, está descrito que a gente precisa fazer durante, pelo menos uma consulta de pré-natal, um exame chamado microscopia vaginal, que é um padrão ouro para avaliar se essa paciente tem uma flora vaginal normal ou ela tem um quadro de vaginose bacteriana. Né, que promove tantas, como eu disse, né, tantos problemas futuros para o bebê. Imagina, um trabalho de parto prematuro porque ela está com um corrimento patológico. Né, isso é muito grave, isso aumenta a chance desse bebê ir para a UTI, aumenta as comorbidades futuras, né, para esse bebê por conta da prematuridade. Bom, o quarto passo visa identificar os sinais de gravidade precocemente. Essa parte é em relação nos locais de urgência, né, e emergência. Então, tanto as UPAs, as maternidades, né, quem está ali de plantão, tanto da equipe da enfermagem, a equipe médica, precisa organizar, né, fazer uma organização que utilize, né, scores de gravidade para identificar precocemente, né, uma deterioração clínica, porque na gestação tudo é muito rápido. Né, quando a gente atende uma gestante com febre, a gente não pode liberar para casa. A gente precisa saber o foco dessa febre, porque a evolução, né, é muito rápida, porque o sistema imunológico dela é debilitado, né? Então, a gente não pode ignorar esses sinais, né, que a gente pode identificar logo no início do atendimento, para realizar o tratamento mais precoce possível, né? Identificar se é uma infecção urinária, entrar com antibiótico endovenoso mais rápido, hidratar, né, para evitar uma complicação futura. Bom, tudo isso que eu estou dizendo, né, precisa o quinto passo, né, precisa que as equipes estejam treinadas. E isso, né, a competência disso é dos gestores, né, oferecer esse treinamento das equipes regularmente, porque a gente sabe que no dia a dia ali, né, da correria, a gente sabe que a gente precisa estudar, a gente precisa se atualizar, mas se não promover esse treinamento, a gente esquece, né? E a equipe sempre está despreparada para quando acontece a gravidade, né? Que a gente sabe que as situações de maior gravidade, né, ainda bem que não são frequentes, são menos frequentes. Mas, quando acontece, precisa ação muito rápida, né? Então, todo mundo precisa estar sendo treinado assim, regularmente. Então, isso eu digo muito importante assim, nas maternidades, né, o quanto isso a gente percebe. A gente quando está num plantão, 80% dos casos são tranquilos, mas quando acontece, todo mundo tem que estar sabendo, desde a técnica de enfermagem, que quando a gente aciona, olha, está com quadro ali de crise hipertensiva, a técnica de enfermagem já tem que pensar em colocar acesso venoso, de preparar a hidralazina, ou mesmo na hemorragia pós-parto, depois eu vou falar mais um pouquinho. Depende muito da ação imediata, né, da equipe. Bom, o sexto passo, né, mantendo toda essa ideia, reconhecer precocemente e tratar, né, de forma oportuna as síndromes hipertensivas. Então, aqui também no quadro, as pacientes às vezes podem procurar, né, o posto de saúde, mas normalmente elas chegam na maternidade, né, com sintomas de
né, de eclâmpsia iminente, que no caso, quando ela se queixa de uma cefaleia, a gente precisa diferenciar se essa cefaleia é uma enxaqueca, né, ou é uma cefaleia proveniente de uma eclâmpsia, quando a paciente tem um quadro da hipertensão que a paciente convulsiona. Então, assim, antigamente a gente via muitas mulheres convulsionando, chegando na maternidade convulsionando. Hoje a gente, ainda bem que diminuiu muito, né, esse quadro, mas a gente ainda vê as pacientes nesse limiar, tendo sintomas e às vezes sendo negligenciados. Elas falam: ah, mas eu fui na maternidade, eu estava com dor de cabeça, minha pressão estava alta, deram medicação, né, mas essa paciente fica com risco, né, de em casa de acontecer alguma complicação, que pode ser um AVC, né, ou até um descolamento prematuro de placenta. Então, a gente informar essa gestante sobre esses sintomas, né, desde uma dor de cabeça, que normalmente é na região nucal, né, uma dor no estômago, que também é algo difícil de diferenciar, porque na gestação ela tem muita azia, né, mas se ela tiver com a pressão ali no limítrofe, né, ou mesmo aumentada, são sintomas que precisam ser valorizados. Nesse documento, fala sobre a importância de estar disponível o sulfato de magnésio. O sulfato de magnésio é uma medicação anticonvulsivante, que é para prevenir a eclâmpsia. Então, ele deve ser usado quando a gestante tem um desses sintomas, né, como eu citei, junto com a pressão alta. Só que é uma medicação, né, que ela é endovenosa, que a gente até, quando a gente está na maternidade, a gente recebe a paciente numa crise hipertensiva com esses sintomas, a gente fala: nossa, ela perdeu todo esse tempo, né, porque veio encaminhada lá da UPA, do posto de saúde, e o risco dela ter uma convulsão, né, sem ter feito essa medicação é muito grande. Então, esse documento fala da importância de ter disponível esse medicamento no posto para transferir essa paciente já medicada, pensando nessa prevenção. Né? E nesse sexto passo, assegurar a rede de encaminhamento também, que é fundamental, né? Saber para onde que essa mulher vai ser encaminhada, né? Para um serviço terciário. Bom, o sétimo passo fala sobre o reconhecimento dos quadros infecciosos. Como eu falei, né, a valorização dos quadros febris é fundamental. Essa paciente, né, precisa ser monitorizada, né? Então, quando ela tem um quadro de febre, que a temperatura é maior que 37,8, ela não deve fazer o tratamento em casa, né? Então, às vezes, a gente já viu pacientes que teve febre e entraram com antibiótico via oral. Na gestante, precisa ser antibiótico endovenoso, porque a evolução para uma infecção grave, uma sepse, é muito rápida. Esse reconhecimento do quadro infeccioso também, né, ficar atento no pós-parto. Né, quando a paciente é orientada no pós-parto, na limpeza, na higiene da cicatriz da cesárea, das lacerações, né, infelizmente da episiotomia que ainda é feita. Eu já atendi mulheres que elas falam assim: mas eu tenho medo de me tocar lá embaixo, né, depois do parto, porque elas ficam com medo de achar que está tudo aberto. E aí a gente precisa orientar que ali, se for suturado, ela precisa pegar água, sabonete líquido e lavar, e fazer uma pressãozinha ali, porque a higiene, né, além do sabonete adequado, ela precisa ter um atrito ali, né, para impedir uma infecção local. Qualquer sinal de hiperemia local, né, na cesárea, tudo isso, essa mulher tem que ser orientada. E essa equipe de saúde também ficar alerta para não deixar evoluir, né, esses quadros de infecção, principalmente na cesárea, né, e no pós-parto normal. Bom, o oitavo passo, né, desse documento fala também sobre as síndromes hemorrágicas, né, como eu já comentei. HPP é hemorragia pós-parto, né? Então, a gente tem que entender que o parto cesárea, ele aumenta 2 vezes o risco dessa mulher morrer. Por quê? Porque a cesárea é uma cirurgia, né? E aumenta em 3 vezes, comparado ao parto vaginal, dessa mulher ter hemorragia pós-parto. Porque na cesárea, a chance desse útero não contrair, de dar atonia uterina, ele é muito mais prevalente do que num parto vaginal. Então, se a gente, durante ali o pós-parto, né,
a equipe precisa estar muito alerta. Isso num parto vaginal, que corre tudo bem, se o bebê nasce bem e vai para o colo da mãe, essa equipe precisa estar alerta em fazer a medicação que previne hemorragia pós-parto, que é a ocitocina 10 unidades intramuscular. Então, são 2 ampolinhas que é feita intramuscular na coxa da paciente, logo que o bebê nasce. E ainda tem, infelizmente, profissionais que eu ouvi recentemente falando assim, não fiz ocitocina porque tem medo da placenta não sair. E isso, gente, já é muito antigo esse conceito, né? Quando era feito o Ergotrat, que é o Metergin, que é outra classe de medicação, aí sim tinha a chance do colo do útero fechar, né? Depois que o bebê nasce, quando o bebê nasce, aí tinha o risco de fechar e a placenta fica lá retida. Mas a ocitocina não. A ocitocina é uma medida que deve ser feita ali, né, pós-parto normal, né, imediatamente depois que o bebê nasce. Então, a equipe de técnica de enfermagem ela precisa estar treinada para isso e os médicos também, né? Bom, quando a gente fala de hemorragia pós-parto, a gente, né, tem que lembrar, como eu falei, da cesárea, que é uma cirurgia que ela deve ser indicada de maneira adequada, porque o acretismo placentário ele é um quadro que a definição dele é a seguinte: o trofoblasto, que é a placenta primitiva, ele se insere ali na camada interna do útero de maneira anômala, de maneira errada. Então, em vez de ele ficar apenas no endométrio, na camada dentro do útero, ele invade o miométrio. E aí, isso, na hora do parto, isso vai causar muita complicação. Por quê? Pode causar uma hemorragia muito grave e a dificuldade da retirada da placenta. E, na maioria das vezes, essa mulher fica assintomática. Então, a gestação toda, ela, né, fazendo pré-natal, tal, esse documento diz o quê? A gente detectar uns riscos de acretismo. Então, quais são os riscos de acretismo dessa placenta se inserir de forma errada? Quando a paciente tem cesáreas anteriores, né, então, a gente está, né, numa cidade que tem 80% de cesárea, né, acho que tem melhorado um pouco, mas as múltiplas cesáreas, as múltiplas intervenções ali no útero, eles promovem essa dificuldade da placenta aderir só no endométrio. Então, aumenta a chance dessa mulher, lá na hora do parto, ter uma hemorragia pós-parto muito grande. Então, durante o pré-natal, recentemente eu atendi uma paciente com 5 cesáreas anteriores, né? Eu pedi uma ressonância, né? A gente sabe da dificuldade, né, desse exame, que é um exame caro para ser feito durante o pré-natal, só que pensando em quê? Pensando lá na frente, porque essa mulher vai chegar na maternidade e uma mulher que tem 5 cesáreas anteriores, o risco dela ter acretismo chega a 5%, 6%, é muito alto. Então, pensando, né, em programar uma cesárea com reserva de sangue, né, com a equipe preparada, sabendo que, tirando esse bebê, a chance dessa mulher precisar de uma esterectomia e essa cirurgia, que aí acaba se tornando uma cirurgia maior ainda, né, do que uma cesárea, ela vai aumentar os riscos para ela, né, de hemorragia, de risco de óbito mesmo, né? Então, realmente é identificar esses riscos. Então, além das cesáreas anteriores, paciente que teve retirada de mioma no útero, então a gente tem que descrever bem grande no cartão de pré-natal, ela realizou miomectomia, né, e, se possível, né, descrever o tipo de mioma, se foi um mioma intramural, porque quando entra na cavidade, aí que pode promover essa complicação grave, né, que é o acretismo. Nisso também a gente fala da importância de fazer índice de choque. Isso no parto vaginal, né, o bebê nasce, né, como eu disse, e essa mulher está ali, né, curtindo esse bebê, só que a equipe precisa entender que não é só visivelmente que acontece o sangramento ali. O índice de choque, ele consegue dar para a gente prever essa quantidade de sangramento. E também outra coisa que na maternidade eu vejo assim, uma deficiência muito grande é fazer essa avaliação. O índice de choque é uma conta muito simples, é avaliar a frequência cardíaca, né, uma razão entre a frequência cardíaca e a pressão arterial sistólica. Quando esse valor está maior ou igual a 0,9, essa mulher ela está com uma chance de necessitar de bolsa de sangue, de transfusão muito grande. E isso é uma evolução. A gente,
Depois do parto vaginal, 30 minutos depois a gente avalia. 30 minutos depois a gente avalia. Porque essa placenta está ali dentro, né? Depois do parto, essa placenta vai ser dectada. E essa mulher pode estar tendo um sangramento oculto. Então, o índice de choque é um valor que precisa ser... virar uma rotina ali, né, nos pós-partos. Porque a gente consegue prevenir, o índice de choque está aumentando, então vamos colocar acesso venoso, né, nessa mulher, vai precisar fazer manobras ali de melhorar, se estiver tendo atonia uterina, fazer tração contínua do cordão. Tudo isso são passos que a equipe precisa estar muito preparada, né? A vigilância de, no mínimo, 2 horas pós-parto, porque as primeiras 4 horas pós-parto, tanto o parto vaginal quanto a cesárea, a gente fala que é um momento muito delicado e um risco muito aumentado dessa mulher apresentar hemorragia pós-parto, né? Então, a gente fala, né, daqueles partos lindos, maravilhosos, que o bebê, né, fica com a mãe, mas a equipe, né, médica, a equipe de saúde precisa estar alerta a esses riscos. Não é só, nasceu, vamos limpar a sala, coloca essa mulher lá no quarto e ninguém mais vai vê-la, né? E a gente sabe que a rotina não é fácil, né? A demanda é grande, mas tudo isso precisa estar tudo muito organizado, né? Muito definido. Não, essa paciente vai fazer o levante, que é levantar essa paciente para tomar um banho, né, só depois de 2 horas, não antes, porque esse é um período muito arriscado, né, dela ter um quadro de hemorragia e evoluir para algo muito grave. Bom, o 9º passo, né, vem de acordo com tudo que a gente está falando, né, porque não adianta nada disso se a gente não tiver organização, né, se a gente não tiver protocolos bem definidos, né, que essa equipe esteja bem treinada, né, que essa paciente também entenda lá desde as consultas de pré-natal, que não é porque ela tem um diagnóstico, né, de hipertensão ou diabetes que ela vai para uma cesárea. Ela precisa amadurecer essa ideia ao longo do pré-natal, porque se ela chega na maternidade, né, falando, olha, eu faço pré-natal de alto risco, então ela já vem com a cabeça que se pré-natal de alto risco é igual à cesárea. E não é. A cesárea é uma cirurgia que ela deve ser bem indicada porque ela aumenta a comorbidade, os riscos para essa mulher e para o futuro reprodutivo dela, né? Eu sempre falo para os pacientes, a gente não nasceu com um zíper na barriga. A gente tem que entender que a cesárea é uma cirurgia que ela, quando bem indicada, ela é maravilhosa. E quando a gente fala das síndromes hipertensivas, né, que a gente detectou lá no pré-natal, que está cuidando, está mantendo, o tempo do parto não vai ser igual de uma mulher, né, saudável. A gente precisa explicar para ela que é muito melhor, é muito mais seguro para ela a indução do parto do que ir direto para a cesárea. E aproveitar esse tempo, né, que a gente fala que é um tempo ali precioso, do que deixar a síndrome hipertensiva evoluir para um quadro mais grave, que aí não dá tempo mesmo. Aí precisa salvar o bebê e aí precisa realizar a cesárea de urgência. Então, são medidas que, se a equipe de saúde, tanto do posto de saúde quanto da maternidade, né, tiver essa consciência, tiver esse conhecimento, essa informação para passar para a paciente de uma forma muito, né, real, muito verdadeira, e todo mundo falando a mesma língua, né, porque acho que o mais difícil na saúde é essa mudança. Os pacientes ficam muito... mas o meu médico pré-natal fala uma coisa, e chega no plantão fala outra, e no próprio plantão fica mudando. Mas a maternidade tem esses protocolos muito rígidos, né, em relação às indicações de partos operatórios, né? Bom, e o 10º passo, né, muito importante, né, que é a vigilância e assistência ao puerpério. Então, por fim, essa mulher no pós-parto, ela não deve ser abandonada quando sai da maternidade, né? Todo mundo sabe que o puerpério é um período muito delicado, né, que exige muito cuidado, né, em relação à saúde mental, ao apoio ao aleitamento materno e o cuidado da vigilância, né? Porque, além das condições de infecção e sangramento, a gente sabe que, quando a paciente é hipertensa e teve alta lá da maternidade, essa paciente o posto de saúde precisa avaliar esse paciente em casa, porque 10% dos casos de
de pré-eclâmpsia acontecem no pós-parto. Né? O momento que se fala, antigamente era, nasceu a placenta, curou a hipertensão. Mas a gente vê casos, né, e 10% não é tão baixo, né, esse índice de pré-eclâmpsia no pós-parto, e fazendo com que ela retorne à maternidade, aumentando o risco de vida para ela. Né? E na consulta de pós-parto, o que é muito importante? Não é só passar o anticoncepcional, né? Não é só orientar de maneira muito rápida, né, a parte contraceptiva. É a gente fornecer, né, tanto o programa, né, de laqueadura, porque o que a gente vê é que mais de 50% das mulheres elas engravidam sem desejar, né? Elas não programam. Na verdade, elas até falam, não, agora a gente quer, mas elas não se planejam para a gravidez, elas não se programam. Né? Então, esse papel é muito do posto de saúde, nós obstetras, né, enfermeiros, o quanto é preciso mostrar para ela todos os métodos e ela sair dali consciente que se programar se ela desejar uma futura gravidez. Né? Bom, então o recado final, né, esse documento mostra que esses 10 passos são apenas um ponto de referência, né? Que o que importa é a ação que isso vai demandar para a redução da razão da mortalidade materna. A gente sabe que, se a gente não coloca em ação, tudo isso fica apenas no papel, né? Isso não serve para nada. E a diminuição da mortalidade materna não vai acontecer por uma ação pontual. Existe todo esse envolvimento, né, gente? Tanto da gestão pública, dos hospitais, da percepção da sociedade em relação a esse tema. São as mulheres entenderem que o corpo é dela, né? Atividade clínica propriamente dita, lógico, a atualização dos profissionais, esses profissionais agirem da maneira, né, com condutas corretas. Então, é um conjunto de âmbitos aí. E é isso. Agradecemos a doutora Adélia. E agora, acho que aberto para perguntas. Alguém quer fazer alguma consideração? Deixa só fazer a foto, doutor. Essa equipe foi eu trabalhei no Novo Horizonte, né? E realmente é uma equipe que funcionava muito bem, assim. Mas eu tinha muitas fotos também, outras. E tenho muito carinho, né, pelo CRAB Novo Horizonte. Doutora Adélia, muito obrigado, viu? Mas eu gostaria de saber, assim, olha, o que você acha que poderia ser feito em relação... qual é o medo das equipes de tratarem, por exemplo, com sulfato de magnésio, por exemplo? O que o profissional tem medo e ele não quer usar? Ele tem medo de usar. E uma outra pergunta, entrando nesse assunto também, é assim... Uma gestante que chega no hospital, ela está grávida e chegou lá com uma pressão alta, ela está com uma pré-eclâmpsia e ela fica em observação alguns dias. Quais são os critérios principais que a gente pode ficar tranquilo para dar alta para essa gestante, para ela ir para casa? Por exemplo, assim, teve um óbito que a gente estudou recentemente, que ela tinha alterações do exame de plaquetas. Ela tinha 92 mil plaquetas, que ficou mantido 2, 3 dias, acho que ela ficou uns 2, 3 dias no hospital, e acabou tendo alta, e 2, 3 dias depois ela voltou em eclâmpsia mesmo, já em eclâmpsia, e o bebê acabou tendo nascer prematuro e tal, né? Então, é difícil, assim, para a gente entender de fora, né? As equipes de estratégia de saúde de família, unidades básicas de saúde, reclamam muito dessa alta precoce, de uma alta meio assim que não valorizou a queixa da gestante, né? Existe um perigo de usar o sulfato de magnésio? O que pode acontecer? Tenta falar um pouquinho dessa parte. Então, o sulfato de magnésio é uma medicação endovenosa. Eu sinto também dos meus colegas o medo de usar por conta de um mito, né? Falando do risco da impregnação do magnésio, que pode provocar intoxicação na mulher, mas isso é muito raro. Então, tanto é que quando a gente faz sulfato de magnésio, a gente precisa avaliar a frequência respiratória dela, a diurese, então precisa passar a sonda vesical. Talvez, assim, é trabalhoso, né? E para a equipe precisa ficar alerta ali, porque o sulfato de magnésio
né, como a gente falou, ele previne uma eclâmpsia, ele previne a convulsão, ele é uma medicação super protetora, mas exige ali uma manutenção de hora em hora, avaliar a frequência respiratória. Né? Ela está monitorizada, né? Imaginar ali que ela está numa semi-UTI ali quando está com o sulfato. Ela precisa avaliar reflexo patelar. Se a gente faz toda essa avaliação e se tiver alguma coisa alterada, a gente... Né, eu nunca vi, na verdade, gente, desde a faculdade que a gente usava muito sulfato de magnésio, nunca vi uma impregnação grave para ter prejuízo do sulfato, né? Então, medo da proteção. Mas eu sinto que, assim, agora, pelo menos no Cana, né, que eu trabalhei mais tempo, eles têm mudado mais essa visão. Que nem uma plaqueta baixa, ela tem indicação de sulfatar no pós-parto. Infelizmente, assim, não é algo simples. Ah, mas ela não está sentindo nada, não está com sinais de eclâmpsia iminente. Mas é resultado do exame laboratorial. Né? Eu já atendi uma paciente particular. A paciente, ela teve o parto vaginal com 38 semanas, aquela indução, né? Não é difícil, porque assim, também não é fácil a gente falar, indução do parto de um bebê a partir de 37 semanas é uma indução que vai demandar tempo, porque é um bebê que não está, é um termo precoce, ele não está pronto, né? A gente está convidando ele para vir, então ele tem mais, demora mais para os receptores de ocitocina agirem, então precisa ter muita paciência, então é mais tempo de internação, enfim, eu entendo o quanto é difícil, mas para essa mulher é muito mais seguro, né, do que ir direto na cesárea e passar todas essas complicações do pós-parto. Mas, enfim, aí voltando para o meu caso, ela teve o parto com 38 semanas, 2 dias, ela é hipertensa gestacional, fez uma pré-eclâmpsia no final, induzir, nasceu, beleza. Aí, quando você falou, segunda pergunta, 3 dias de internação para estabilizar essa paciente. Mas a gente entende que nos hospitais, nas maternidades, é falta de leito, né? É uma dificuldade ali no Cana, então... sempre lotado, né? Então, até quem está de plantão, eu entendo a dificuldade de falar, não, essa paciente está bem, a pressão melhorou, a plaqueta está mantendo vários dias, vamos, né? Não é o certo, mas... E aí, voltando para o meu caso, essa paciente, ela, no pós-parto, começou enzimas hepáticas alterando, aí foi aumentando, a gente teve que sulfatar, ficou 24 horas com a medicação e melhorou. Né? Melhorou as enzimas, subiu as plaquetas e ela teve alta. Então, assim, é um caso que... O problema da síndrome hipertensiva é que ela, muitas vezes, é assintomática. Né? Você vê aquela mulher ali que não faz edema, né? Edema visível. Uma dor de cabeça. Às vezes não sente nada. Ela não sente nada. Ela chega lá, nossa, a minha pressão está 15/10. Né? E isso é mais grave ainda, porque aí a evolução ela é silenciosa. Só ia complementar que muitas vezes as equipes de atenção básica elas falam muito da falta de assim, que as equipes das maternidades, especialmente na urgência, não no pré-natal de alto risco, né? Que assim, que não valorizam a queixa. Então, assim, deram lá um Aldomete para ela na hora lá e mandaram embora para casa. É assim que acontece, de modo geral, gente? Né? É muito comum vocês falarem nas reuniões. A gente tem feito algumas reuniões com as equipes, assim, a gente está chamando roda de cuidar. A gente está indo para conversar com as equipes, ver quais são as principais dificuldades que a equipe está tendo, né? E isso é uma coisa recorrente. As equipes falam que cheguei aqui, a pressão dela estava sempre 12,8, agora chegou que estava 14,9. Orientei para a maternidade, né? Que é uma, né, assim, tudo bem, eu discutei, daí não tinha sido encaminhado ainda para o pré-natal de alto risco. Encaminhei para o pré-natal de alto risco e mandei naquele momento para a maternidade. Daí eles falam assim, chegou lá, deu só um Aldomete e mandou embora, não tratou. Não colheu exames, né? Isso mesmo, porque chega na maternidade, né, é um momento ali que os exames saem em 3 horas, né? Pelo menos na maternidade ali, onde eu trabalhei. Então, a gente conseguiria já definir se essa paciente ela tem lesão de órgão-alvo, né, através do exame laboratorial, né, para já diferenciar. Não, já é uma pré-eclâmpsia que vamos ter que tratar diferente de uma hipertensão gestacional, né, por entender, né, assim, onde que essa paciente está do risco dela. Mas isso, eu acho que... Acho não, né? Na maternidade, a demanda é muito grande.
A gente sabe o quanto as pacientes chegam lá com, né, muita falta de orientação, com queixas muito básicas, né? E esses casos mais importantes, está lá no miolo, né? Está lá tudo, então passa. Eu quero, mais uma vez, agradecer a Adélia pelo capricho, né, da apresentação e que sempre aceita os nossos convites, as nossas loucuras. Não tem como eu olhar para essas fotos e não me emocionar, né? Quem é da rede conheceu a Marcela, a enfermeira dessa equipe fantástica, maravilhosa. Ela faleceu essa semana, depois de 2 anos de luta do câncer de mama. Então, eu queria pedir só que as pessoas que conhecem e aquelas que não conhecem, né, que fizessem alguns segundinhos de silêncio aí, que fizessem alguma reflexão, porque é saúde da mulher, né? A gente está aqui pela saúde da mulher. São tantas frentes que a gente carrega, que a gente caminha, e falar de óbito materno-infantil e não lembrar dessas outras frentes, né? Da questão da violência. Em todo momento aí apareceu pontinhos, né? Violência, a gente não falou nos temas, mas a gente entende também que tem a questão da violência obstétrica, né? Quando a gente negligencia esses cuidados, né? Uma mulher jovem, 36 anos, nos deixa por um câncer de mama, né? E lutou tanto, foi bem ativa na rede, ela foi técnica de enfermagem no Gilda. Se eu esquecer alguma unidade, vocês me ajudam a lembrar. E depois ela ficou enfermeira ali no Novo Horizonte, uma equipe muito querida, né? Eu fui apoiadora na época. E são nossos parceiros. E a Adélia sempre ali junto, né, com a gente, mesmo não estando mais na rede, aceita os desafios e vem com tanto brilhantismo assim, enriquecer esse conhecimento para a gente. Então, eu agradeço profundamente, né? Sigam ela no Instagram, tá, gente? Ela tem um Instagram lindo, é a nossa Melânia Amorim de Piracicaba. Depois você coloca o seu arroba, por favor, para que a gente possa divulgar. Acho que há espaço para isso, né? Muito obrigada. E, para finalizar, eu queria que a gente está aqui com vários parceiros, né? Não só da saúde, mas temos parceiros da educação, da assistência social, Conselho Tutelar, temos outros municípios também, né? Rio das Pedras, Rio Claro, Leme, Araras. Alguém mais? Limeira. Santa Cruz, o que nós vimos lá, Jéssica? Santa Cruz da Conceição, acho, tinha alguém, né? Me desculpe se eu esqueci alguém, mas é bastante gente. Alunos da universidade, professores, a pessoal da Anhanguera estava aí de manhã também. A gente teve uma brilhante apresentação do pessoal de Campinas, de Barueri, que trouxeram experiências também exitosas. E, para finalizar, eu queria que você assim, comentasse um pouquinho sobre a importância do atendimento intersetorial em tudo isso, né? Porque a gente entende, claro, que o fator biológico é essencial nessa assistência, mas a gente também entende que quando a saúde, a educação, a assistência social e os diversos parceiros que a gente está, até a manicure apareceu hoje, né, Rogério? A manicure estava lá e orientou a paciente mais do que o profissional de saúde, não é verdade? Não foi falado isso? Né? E quanto que essa intersetorialidade, o quanto que a sociedade civil pode estar contribuindo para que a gente tenha uma redução efetiva dos óbitos materno-infantil no nosso município. Se você puder contribuir com o seu conhecimento, com a sua experiência, eu agradeceria. Bom, eu acho que além dessa importância, né, da atenção primária, né, ter esse link com a maternidade, né, com a rede terciária, é tão importante a formação, né, a formação desses profissionais, né, de estarem atualizados, né, de terem tempo também para estudarem, de participarem de congressos, da gestão liberar, né, para essa atualização e ter o coordenador da maternidade, né, ter esse diálogo muito aberto com a atenção primária, que seja um representante da atenção primária para falar. Quando eu estava lá na maternidade do plantão, eu notava assim, UBS São José, eu queria ligar para aquela enfermeira para explicar para ela por que eu estou mandando de volta esse paciente, né, o que deu no resultado, porque aquele papelzinho de contra-referência, né,
às vezes não dá tempo a gente anotar, mas, né, eu, pelo menos, eu tinha fazer o maior esforço para escrever para esse profissional lá do postinho saber, né, o que foi feito, os exames que foram colhidos, enfim. Então, é muito fundamental, né, gente? A gente tem que pensar que não tem que existir essa hierarquia, né, porque, infelizmente, os profissionais têm esse olhar, né, tipo, tá lá no postinho, a enfermeira não sabe. Não, né, o tempo que eu trabalhei, eu percebi assim, o quanto o SUS funciona, porque a experiência desses profissionais que estão ali todo dia, conhecendo aquela família, né, é isso que faz muita diferença. Né, a detecção precoce, esse profissional tá atento, né, e ser valorizado, né, coisa que também, infelizmente, né, eu não senti nenhum dos lados, assim, nem no hospital, nem o quanto os profissionais não são valorizados. Assim, as enfermeiras obstetras mantendo aquele pré-natal, né, super redondo, tentando fazer super redondinho, e ao mesmo tempo no hospital, né, os médicos querem fazer, os que querem fazer bem feito, não, porque é isso, é uma briga de ego, né, gente, a verdade existe um poder, né, tudo isso influenciando, mas a gente precisa entender que a evidência científica mostra o caminho, né, não tem como fugir disso, né, que todos esses passos, se a gente não pensar em cada um e entender que todo mundo tem que participar em conjunto, não vai funcionar, né. A gente comemorar uma mudança pontual é muito legal, mas a nossa razão de mortalidade se equipara a países, né, subdesenvolvidos, né? Então a gente precisa entender todo esse contexto, né? Então acho que é isso. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Obrigada. Boa tarde, doutora. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre na verdade, eu não atendi, mas eu escutei alguns colegas comentando de 2 casos que aconteceram, da chamada pré-eclâmpsia silenciosa. Então, a mulher entrou num estado de pré-eclâmpsia, ou síndrome HELP, sem apresentar hipertensão. Eu queria te pedir para falar um pouco sobre isso, por favor. Sim, então, é um quadro raro, mas essa paciente deve ter, né, alteração do exame laboratorial, né? Então, e é um quadro muito grave, assim, muito rápido, né, abrupto, principalmente quando evolui para a síndrome HELP, né, que a síndrome HELP é quando tem acometimento das enzimas hepáticas, né, que é o fígado, quando tem alteração das plaquetas. Isso realmente pode acontecer, né. São quadros, assim, ainda bem muito, muito raros, né, mas que, de certa forma, às vezes a gente vê um edema oculto, a gente vê que a paciente ganhou peso ali em uma semana muito mais do que esperado, por exemplo, mais de 1 quilo, só que ela não está inchada visivelmente. E a gente tem que se atentar. Né, no hemograma, se ela apresenta uma plaqueta baixa, a gente tem que repetir esse hemograma. Né? É difícil realmente fazer o diagnóstico, mas existe. Mais alguém? É aquela coisa, gente, obstetrícia é algo que a gente lida com... tem coisas muito raras que a gente não tem controle, né? Por isso que a obstetra tem que ficar muito ligado em tudo, né? Não eu sempre falo, eu vou para um parto sempre esperando o melhor, mas me preparando para o pior, sabe? É sempre muito... Você tem que estar muito atenta. Mas isso no pré-natal também. Não dá para fazer... Se fizer nas coxas... vai dar problema lá na frente. Esse é um jeito que eu falei para os meninos ali. Tem que saber medicina, né? A gente tem que saber a parte teórica, né? Saber o que pode acontecer e tá realmente antenado para aquilo, observar tudo, mas não desejando aquilo, né? E ir tocando. Viu, Adélia? Eu gostaria de perguntar também, assim, às vezes a gente tem falado assim nas reuniões, para o pessoal, que além do peso excessivo, por exemplo, né, 1 quilo a mais por semana, se, por exemplo... ficar com um xixi, por exemplo, com muita espuma, por exemplo. Não sei se vocês sabem disso, mas a pré-eclâmpsia ela pode começar com perda mesmo de proteínas pela urina, né? E você pode ter, né? Eu ouvi alguém falando isso, e é um sinal assim até meio caseiro isso. Acho que não deve nem ter literatura. Mas que quando a mulher faz o xixi,
no vaso sanitário fica tipo uma montanhinha de espumas, né? Que poderia ser um sinal indireto de que ela está perdendo proteína. E também, assim, edema na região crural, por exemplo, né? O que o pessoal da atenção básica poderia pensar em relação a desconfiar que tem alguma coisa, uma mudança na pressão, e se ela tem que voltar, você falou de 4 a 6 horas, isso vocês acham que é possível acontecer? As mulheres voltam depois de 4 a 6 horas? Né? Assim, o que, em termos práticos, porque, como ela disse, nós temos que fazer ação. O que nós, em termos de ação, a gente pode fazer na nossa unidade, né? Então, chegou lá, todo dia, 12,8. 12,8, agora ela está com 13,9. Né? O que a gente poderia fazer de melhor? Se é que tem alguma coisa a fazer, né? Às vezes também, né, a gente não pode ficar tão assim assustado também, mas também não pode negligenciar, né? Eu digo assim, na atenção básica. Pode voltar amanhã, por exemplo? É um jeito, talvez? Sim, é um jeito. E alertar os sintomas que ela pode, se ela, né, sentir dor de cabeça, queimação do estômago, ver pontinho brilhante, né? São sintomas que ela precisa, são sintomas de alerta que ela precisa procurar a unidade de saúde. Mas quando você disse reavaliar ali no posto, a gente sabe que no posto tem aquele, né, movimento, mas eu acho que é importante deixar... Quando tinha o programa de saúde da família, a gente tinha, né, nos municípios onde eu trabalhei, tinha esse controle. A agente de saúde ia lá novamente e mandava um recado. Falava, olha, esse paciente reavaliou a pressão e persistiu alta. Aí fazia a receita da medicação. Porque também o que às vezes acontece, o paciente chega no posto, não espera o tempo adequado, assim, tem que ser 10 minutos, ficar sentada. Isso, todo esse movimento, a gente percebe, às vezes a gente avalia a pressão no consultório e não bate, né? Mas aí, mesmo assim, você vai sempre valorizar a pressão maior. E fala, não, então, reavalia em casa. E o uso daquele aparelhinho no pulso é muito ruim, só se tem que estar muito calibrado, né? Então, as pacientes acabam comprando aquele que é mais barato. Aí eu falo para elas irem na maternidade, ver se está calibrado, né, para comparar com o aparelho do posto, né? Sempre. Agora, em relação à urina com espuma, assim, não é mais critério, né? E na gestante, como a frequência urinária é muito grande, né? Então, assim, é mesmo fazer a fita de proteína, né, na urina. Se tiver mais de 2 cruzes de proteína, já configura. Não tem proteína. Eu sou Isaldete, sou da Pastoral da Criança, estou aqui representando também a Pastoral. Uma coisa que eu tenho notado, quando eu vou fazer as visitas, principalmente para a gestante, que está com essa dificuldade na questão da pressão alta, baixa, assim, variando, né? Até estou com uma assim, um pouquinho grave também, mas ela não mora muito perto de mim. Mas eu tô que nem o comitê aqui de mortalidade infantil. Sempre mandando uma mensagem, e aí, baixou um pouquinho a pressão? Aí, no outro dia, se dá, onde que você vai estar mais perto de mim para me te ver? Eu quero ver a pessoa. Aí eu falei, não, então espera na sua lojinha, que eu vou dar uma passadinha rapidinho lá. Aí eu chego lá e pergunto, e hoje, você mediu? Como é que estava? Ainda está 14. Falei, como, 14? Mas não era para estar com tudo isso. Aí ela falou, não, mas eu já tomei uma medicação, mas não abaixou. Aí eu começo a perguntar, o que você comeu ontem, de manhã? Aí ela fala, eu levanto mais tarde, porque eu não tenho muita vontade de comer cedo. Eu vou tomar um café assim, tipo 8h30, 9 horas. E o que você comeu? Eu comi 2 pãozinhos na chapa com manteiga e café. Opa, pão, café e manteiga. Eu falei, o que mais? E depois? Antes do almoço, ainda você comeu mais alguma coisinha? Algum lanchinho? Não, eu só vim comer umas 12h30, 1h da tarde. E o que você comeu na hora do almoço? Batatinha frita, arroz, feijão e uma carninha mal passada. Falei, mas uma verdurinha não tinha? Uma saladinha, um tomate? Eu não sou de comer verdura. E fruta? Comeu alguma fruta hoje? Também não. Gente, aí você já observa. Por que essa pressão está subindo e não está baixando? Falei, e o sal? Como é que está? O que você coloca? Quanto a quantidade de sal que você coloca na sua alimentação?
Eu pergunto tudo que eu posso perguntar para ver se tem uma resposta positiva, né? Eu gosto das coisas bem temperadas. Eu falei, você gostava. De agora em diante, você pode tirar o açúcar e o sal. E o refrigerante também, se for possível. E também o biscoito também recheado. E também o doce que você gosta de comer. Ela falou, opa, mas eu tenho que tirar tudo isso? Eu falei, você não quer ser saudável? Você não quer que seu bebê nasça saudável? Você quer que dá mais trabalho para você? Sua criança está doida para vir ao mundo, vamos dar um jeitinho aí. Faça um sacrifício. Aí eu começo a dar receita, até faço receitinhas básicas, né? Que é alimentação saudável, barato, que não custa caro, não precisa ter tanto dinheiro, que a situação financeira eu sei que não é fácil. Às vezes até mando, escrevo no WhatsApp, mando. Aí no outro dia eu pergunto, você fez aquela banana amassada, com um pouquinho de cenoura ralada e um ovos batidinho, e um tiquinho só de sal? Não é porque tem a banana que você vai colocar mais açúcar. Pelo amor de Deus, a banana já tem açúcar. Né? Aí eu falo para ela e mando as receitinhas para as mães. Eu falei, você pode fazer para você? O que você se alimenta hoje é o que sua criança vai comer depois que ele nascer, depois dos 6 meses, através da alimentação complementar. Além da amamentação, com exclusividade até os 6 meses, você começa a fazer as bolachinhas. Gente, eu acho que se eu começar a fazer essas comidas para vender, eu acho que eu vou ganhar muito dinheiro. É só isso que eu queria falar. É um exemplo que eu falo, por que a pressão não baixa? Você passou nervoso? Você brigou com seu marido? Ele dormiu com um lado e você para o outro à noite? Então, se não foi isso, então vamos resolver. É a alimentação. Não, você tem toda a razão. Por isso que eu falo, trabalhar no consultório, para mim, é muito mais fácil do que trabalhar no sistema público, porque envolve tudo isso, né? A orientação que elas têm e os hábitos, né? Que já são, né, mais difíceis. Mas também, hoje eu vejo, assim, trabalhando muito tempo no sistema público, que não é só culpa delas, né? É o acesso ali. Às vezes elas estão ali num bairro que a dificuldade de ter fruta, sabe, no empóriozinho lá perto. E hábitos mesmo. Elas falam, o marido chega com um monte de refrigerante, e aí eu já, né, morro de vontade de tomar. Tem muitas questões, né? Por isso que eu acho, a saúde no sistema primário não é só o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, né? É o psicólogo, é a nutricionista que precisa estar ali, saindo de uma sala, é o educador físico. Porque a saúde não se faz só com prescrição, né? E aí só um fator assim, a hipertensão crônica, quando a mulher já tem um diagnóstico de pressão alta antes da gravidez, ou mesmo se a gente detecta essa pressão alta na primeira metade da gravidez, que é até 20 semanas de gestação, até o 5º mês, então ela é hipertensa crônica, aí sim o sal, né, ela precisa restringir. Agora, a hipertensão gestacional, não, gente, o sal não vai mudar. Então, todos os protocolos dizem que, assim, lógico, a gente vai orientar ela a ter uma alimentação não industrializada, né, para diminuir o sódio ali na alimentação, mas não é o excesso de sódio que aumenta a pressão, tá bom? Assim, é algo específico da gestação, por conta de uma má implantação ali do embrião no útero materno, a causa da hipertensão gestacional, né? Então, e aí a gente sabe que quando a gente compara, né, tem além desses critérios de fatores de risco, né, que eu comentei, se a paciente é hipertensa, se teve pressão alta na gestação anterior, se é obesa, se tem doença autoimune, se é diabética, tudo isso são fatores de risco. Existe também ultrassom, que é feito no início da gestação, para a gente detectar se essa gestação ela está sendo bem adaptada, né, no organismo materno. Chama Doppler das artérias uterinas. Coisa que é anos-luz que a gente vai ver isso no SUS, né? Só que no âmbito particular já existe. Então, a gente sabe que no SUS a gente está lidando com coisas ainda muito básicas, que se a gente não pega, né, se a gente não melhora isso, é isso, né? Então, a mortalidade está associada a mulheres mais pobres, mulheres negras, mulheres que têm baixa assistência, né? Mais alguém? Lá no fundo, vamos lá. Boa tarde, meu nome é Marcela, eu sou enfermeira do PSF São Francisco.
A minha pergunta é se a gente conseguiria, de alguma maneira, otimizar a nossa farmácia, vamos dizer assim, dentro do PSF. Porque, por exemplo, se eu recebo uma gestante com 18 por lavar e pedrada de pressão, eu não posso mandar ela embora, eu vou chamar o SAMU e tal. Até este SAMU chegar, eu consigo fazer alguma coisa, porque tipo, eu não tenho metildopa na unidade. Mesma coisa, chega uma gestante com 400 e um tarará de glicemia, até eu conseguir que ela seja transportada, eu não tenho insulina regular na minha unidade. Então, teria essa possibilidade da gente ter alguma medicação, alguma coisa nesse... Então, perfeito. Como você chama mesmo? Marcela. Então, Marcela, é isso, né? Um dos passos é isso, a gestão, né? Promover essas medicações acessíveis. Então, uma crise hipertensiva, que é pressão maior ou igual a 16/11, ela não pode sair da maternidade da maternidade do posto de saúde sem uma medicação. Você tem toda a razão. E aí, eu vou até além, gente. Eu já tive paciente que nasce em casa, nasce o parto, né, domiciliar não planejado, aí o SAMU chega e não tem ocitocina. Você fala, gente, então assim, o SAMU o que é? É um transporte? Não tem, sabe, assim, então é isso. Se não melhora essas medicações que fazem a diferença, então, quando a gente fala de sulfato de magnésio, é isso, num quadro de crise hipertensiva, e muitas vezes eu já vi paciente que foi para a maternidade, aí chegou lá, a pressão melhorou, né? Aí a pressão melhora, aí ela é liberada. E aí, quem está lá no plantão, a gente não valoriza a pressão que estava. E é isso que ela falou, oscila demais a pressão na gestante. Então, a gente não pode desmerecer aquele valor que foi aferido lá no posto, né? Agora, em relação às medicações, com certeza. Eu não vou te dar essa resposta porque é da gestão, né? Mas tem que ter. Não ter metildopa, né? O metildopa é um antihipertensivo que é seguro na gravidez, que é o que é mais usado. É super importante ter, né? Exatamente, né? A gente poderia pensar em algum protocolo para essa assistência numa emergência, né? Hoje a gente tem o SAMU no nosso município que dá todo o respaldo para uma crise hipertensiva ou para uma hiperglicemia ali que você está, a gestante está na sua frente. Se você ligar e der as informações adequadas como profissional de saúde, a gente tem esse respaldo, tá bom? Só respondendo para quem acho que às vezes está aí no fundo, a gente tem a metildopa para distribuição para a gestante usar para baixar a pressão. A metildopa não é utilizada para a crise, para o momento, se ela chegar lá na minha unidade com 16/11 de pressão, não é a metildopa que a gente vai indicar. Isso mesmo. Entendi. Não é a metildopa. Pode ser feito nifedipina, né, ou hidralazina na veia. Mas nifedipina ajudaria, né? Que é via oral. A gente pode pensar em fazer algum protocolo. A gente tem tido bastante abertura para fazer os protocolos de enfermagem, né, os protocolos de atendimento nas unidades. A gente pode pensar em fazer um protocolo de atendimento de urgência aí para estar sanando essa angústia. Tá bom? Talvez fique anotadinho aí como já... Porque, na verdade, quando a gente pensou em fazer esse momento... Olha, eu falei que não ia falar. A gente pensou no nome, né, Jéssica? A gente falou assim, nossa, vai ser o quê? Vai ser um simpósio? Vai ser uma capacitação? Aí a gente foi pesquisar qual é a diferença entre esses termos, né? E o simpósio foi o que mais se encaixou pelo que a gente queria para esse momento, né? A gente queria a construção de algo melhor, né? A gente não queria simplesmente chegar aqui, dar aula, e aí todo mundo guarda o conhecimento, guarda um pouquinho, esquece um pouquinho, né? A gente não queria isso. A gente queria realmente uma construção, né? A gente queria que pessoas viessem de fora, trouxessem visões diferentes, né? Porque às vezes a gente se acomoda com aquilo que a gente tem, né? Então, essas provocações que a gente recebeu desde cedo, essas falas, né? A doutora Adélia brilhantando agora a nossa tarde, é realmente para a gente se movimentar, né? Tirar a poeira do fundo
e ver aquilo que a gente consegue fazer para ofertar melhor assistência para as nossas mulheres. Tá bom? Quer finalizar? Então, nós agradecemos à doutora Adélia pela brilhante palestra, por compartilhar conosco, né, esses conhecimentos tão importantes. E eu gostaria de convidar a Maria Tereza Rossi, para fazer uma homenagem à doutora Adélia. Espera aí que nós vamos tirar uma foto. Vamos ali no meio. Fica bem bonito. Obrigada, doutora. Vamos continuar, né? Então, convidamos o doutor Rogério Tuon e representantes do Comitê Municipal de Vigilância à Morte Materna, Infantil e Fetal de Piracicaba e também do Pacto pela Redução da Mortalidade Materna e Infantil para a condução das discussões e análise de casos reais de óbitos infantil e materno ocorridos em nosso município, visando um olhar mais objetivo para o aprendizado e também propostas de melhoria nas políticas públicas locais e regionais. Então, o doutor Rogério virá, mais alguns representantes do comitê. Obrigado. Pessoal, acho que a Adriana vai passar para nós assim, nós vamos ler o caso, daí a gente vai discutir um pouco, a gente vai sair para tomar um café, e depois a gente volta para dar uma conversada a respeito do caso, tá? Pessoal, a gente viu hoje de manhã, e a gente viu agora também a fala, né, da doutora Adélia, e como a Marcela falou também, é uma construção. Na verdade, uma construção para ventilar. Esse simpósio foi chamado pelo Comitê de Vigilância à Morte Materno-Fetal e Infantil. O comitê que homologa, que vê os problemas, que tenta resolver, ver quais foram as causas perdidas, as causas, na verdade, básicas, que levou àquele óbito, tanto do bebê menor de 1 ano, ou de uma mulher, uma morte materna, que vai até 42 dias após o nascimento do bebê. É quando ela é engravida, a morte materna, a gente chama que é a mulher que morre grávida, ou ela morre até 42 dias no pós-parto. 42 dias no pós-parto, tá? E tem também aquele óbito de vigilância, que faz parte da investigação, que são mulheres em idade fértil, que vai até 42 anos. Toda mulher... 49, aqui a Ana está me corrigindo, até os 49 anos, né? Tem que investigar por que houve aquele óbito, né? Então, assim, gente, partindo, nós temos o óbito aí, o primeiro, tanto faz qualquer um, não tem problema. Então, a gente queria, assim, gente, aproveitando, né, as falas amanhã, como esse comitê de Piracicaba atua, né? Ele analisa a investigação feita pela vigilância, vê as causas básicas, propõe, faz propostas, e no final do ano a gente leva para o secretário de saúde essas propostas para melhorar a nossa rede. E fora isso, a gente encaminha também um documento para a maternidade, encaminha para a Santa Casa, encaminha para o CANA, encaminha para a coordenação da atenção básica, encaminha para o pronto-socorro, quando o caso foi de lá, a principal causa, a principal perda de oportunidade de intervenção. Né? Então, tentem ver com esse olhar que vocês estão vendo agora. Na minha unidade, o que eu poderia fazer? Por que esse óbito aconteceu? Se fosse na sua unidade, porque é uma sequência de fatos. Nunca é assim, morreu por causa disso. É uma sequência, é complexo tentar entender como é que essa criança foi a óbito, meu Deus. Como é que essa mulher foi a óbito, né? Então, vamos ver se a gente consegue ver agora. Vamos ler o primeiro caso. Então, ele é um pré-natal que foi feito nós vamos tirar nome de não importa onde que foi, mas foi feito numa unidade de saúde de família, tá?
Então, a identificação do paciente, da mãe, ela é uma KSBS, ela está com 33 anos, a idade dela, 33, né? Não, 33 semanas, a idade não apareceu aqui porque desconfigurou. Não estava assim, mas não tem problema. Característica familiar, ela tem uma escolaridade, o ensino médio completo. Gente, mais uma coisa, tudo isso que está aqui é o que as meninas da vigilância epidemiológica encontram na hora que elas vão investigar no prontuário que você escreve na sua unidade. Você, na sua unidade básica de saúde, no seu pronto-socorro, na sua maternidade, onde você estiver trabalhando, e até nós que trabalhamos no pacto, a gente liga para as grávidas e anota no prontuário da gente lá, é esse papel que a vigilância vai olhar depois. Então, se estiver faltando informação aqui, é porque a gente não colocou. E daí o pessoal da vigilância não tem como colocar no estudo de óbito. A gente fica meio assim, da onde que veio aquela coisa. Mas então esse caso está assim. Ela tem ensino médio completo, acho que é a idade dela aqui, viu? Não sei se é 30 semanas. Escolaridade, ocupação, cozinheira de restaurante com uma renda familiar de R$4.000. Moradores da casa, 2 pessoas com 2 cômodos para dormir. E ela vive com um companheiro. E daí o saneamento básico adequado, beleza. Então, R$4.000 de renda familiar, tá? A assistência do pré-natal foi então feita numa unidade de saúde de família. O número de gestações anteriores, 0. Então, ela é uma primigesta. Ela ficou grávida pela primeira vez. O início do pré-natal foi com 7 semanas. Tá bom com 7 semanas? Tá, né? A gente quer que a mulher comece a fazer o pré-natal dela no primeiro trimestre, pelo menos. É isso que o Ministério da Saúde pede para a gente. Então, é tão importante a estratégia de saúde de família, quando a estratégia, e também os técnicos de enfermagem de uma unidade básica mais tradicional, conhece a região, conhece as famílias, tem uma abertura no posto, elas vão lá perguntar, se eu estou meio atrasada com a minha menstruação, então tenta pegar logo o pré-natal, tá? Número de consultas, ela fez 5 consultas só, nós vamos ver por quê. Nunca faltou. Hábitos, maconha, mas está diminuindo, disse ela, estava escrito lá. O hábitos, na hora que fez a primeira consulta, ela disse que foi uma maconha, mas estava diminuindo. A avaliação de risco feita pela unidade foi alto, e o número de avaliações de risco foi feita 1 vez. Né? Ela passou 5 vezes, então foi feita uma avaliação de risco. Medicações, ácido fólico, sulfato ferroso, metildopa, AS, carbonato de cálcio e materna, que são vitaminas, né, que a mulher geralmente recebe. Houve alguma internação durante o pré-natal? Não. Patologias na gestação? Sim. Diabetes mellitus, infecção do trato urinário e pedras nos rins. Então, bastante coisa. E estava tomando ainda o metildopa. Então, acho que ela também tinha uma pressão alta, né? Data da última menstruação, 4/9/23. Esse é um óbito que aconteceu em 2024, por isso que ele está aqui. Quando a gente estuda o óbito, aproveitando já aqui também, em 2000, agora, por exemplo, em 2025, no mês de setembro, a gente tem dados da investigação terminada até 4 meses antes, porque a gente não consegue, quando morre uma criança, demora em torno de 4 meses para a vigilância epidemiológica poder estudar o óbito e mandar para a gente homologar e discutir o caso, tá bom? Então, coisa de 23, mas que chegou até 2024, esse é um óbito de 2024, por isso que a gente está trazendo ele, é um óbito estudado. Peso, 59 quilos, altura 1,63 e MC 22. Foi acompanhada pelo pacto, que é o monitoramento nosso de gestantes? Sim. Né? Então, começou o pré-natal com 7 semanas, e ia nascer o bebezinho dela lá por volta do dia 10/6, e a última menstruação dela foi no mês 9 do ano passado. Próximo. Por favor. Ixi, tem coisa aí. Resumo do pré-natal. Dia 11/10 ela chegou lá, realizaram o teste de gravidez positivo, agendado consulta para 24. Ela chegou dia 11, passou pelo técnico e foi encaminhado para começar o pré-natal dia 24. Tá vendo? Dia 24 ela passou em consulta de enfermagem. Ela era uma primigesta, 7 semanas de gravidez não planejada, histórico de sífilis há 5 anos,
realizar o tratamento com Bezetacil à época. Não trouxe a carteira de vacina, sem queixas. Tem ansiedade, foi orientada a comparecer no CAPS para avaliação dessa ansiedade. Orienta repelente a enfermeira. Mandou passar repelente, alimentação, a higiene, prescreveu ácido fólico, ferro, solicitado rotina 1, curocultura, rotina de parceiro e ultrassom obstétrico. Realizados testes rápidos para HIV, hepatite B e sífilis, sendo reagente para sífilis. Ela contou que tinha tido sífilis há 5 anos, né? Retorno em 4 semanas. Deu reagente para sífilis e pediu um retorno em 4 semanas. No dia 7/11, portanto, foi um pouco antes de 4 semanas, né? 24/10, 7, 15 dias eu estava lá de novo, na consulta médica. Exames de rotina coletados em 27/10, glicemia de jejum 98. Né? Então, aqui, só para os estudantes, a gente considera assim grávidas, quando passa de 92, a gente já considera como diabetes mellitus gestacional. Então, é uma mulher que já tem que... Antigamente tinha que fazer curva glicêmica, tinha que coletar. Hoje não. Já deu mais que 92 na glicemia de jejum, já é considerado diabetes mellitus gestacional. Urina 1 com leucócitos 13.500, presença de Citrobacter em urocultura. E VDRL reagente 1/2, né? Reagente. E aqui, mais do que 45 mil para sífilis, eu acho que é um teste treponêmico, por isso que está esse valor assim. Tá, VDRL 1/2, o VDRL é um teste não treponêmico. É um teste que você usa geralmente para triagem e usa também para a gente fazer um controle do tratamento da sífilis. Uma pessoa que tem lá uma sífilis 1/64, você trata com a Bezetacil e vai vendo o VDRL caindo cada vez mais, até ficar bem baixinho. E agora a sorologia mesmo, direto para um teste treponêmico, pode ficar positivo mais tempo. Hoje, no dia 7, glicose 99, e idade gestacional de 9, já está bem, já terminou o tratamento de sífilis, está descrito assim. Sem registro de tratamento no prontuário. O parceiro está sem tratamento, ainda aguardando o resultado. Relatou que passou na maternidade por sangramento vaginal e estava usando progesterona comprimidos. E já parou o sangramento. Gravidez planejada, lá falou que era não planejada. Para o médico, ela disse que era uma gravidez planejada. E inicia tratamento para infecção urinária com cefalexina, que tinha dado lá aquele exame de 13.500 leucócitos. E presença de Citrobacter, né? Cefalexina. No dia 7/11 mesmo, ela passou em seguida com a enfermeira, primeiro com o médico e depois com o enfermeiro, notificada ao SINAM, já tratou sífilis em 2019, sendo o último exame VDRL 1/4. Em outubro de 23, VDRL 1/2, fazendo VDRL mensal para acompanhamento. Alguns dias depois, uma semana, voltou de novo com a enfermeira, glicose 94, relata que não usa mais maconha e foi feito encaminhamento ao CADME e ao pré-natal de alto risco devido a diabetes. Orienta controle de destro e dieta, retorno em 4 semanas com o novo VDRL. Aqui, só para vocês saberem, é um protocolo. Antigamente, a gente mandava toda mulher com suspeita de diabetes gestacional para o alto risco. Agora, a gente só manda para o alto risco quando ela estiver precisando de insulina. Se ela tiver só com uma dieta controlada, tomando metformina, alguma coisa assim, está controlando, não precisa mandar para o pré-natal de alto risco. Aqui ainda encaminhava. No dia 21/11, monitoramento ligou, que é o nosso pacto, dizendo que a idade gestacional estava 11 semanas, teve infecção urinária e alteração de glicemia. Está escrito isso só. 23/11 de 23, o CADME, ela passou em consulta no CADME. Isso é a pesquisa que elas fazem, vão indo em todos os lugares pegando o prontuário. Então, passou no dia 14, o pacto ligou para ela, e daí no dia 23 ela tinha consulta no CADME. Passou com a nutricionista, passou no grupo de diabetes, era uma primigesta, 11 semanas de idade gestacional. Tem um mapa da glicemia, porque quando faz o diagnóstico de diabetes, dá para a mulher um controle no glicosímetro e faz destros várias vezes ao dia para ver se está alterado. E tinha tido 3 medições alteradas em 10 medições, então 30% de alterado. No dia 4/12, passou no CADME com um médico, daí estava 11/6 e glicemia 143,
idade gestacional de 13 semanas, o mapa glicêmico com alteração de 10%. Então, ele achou que não precisava tratar. Orienta medidas não farmacológicas e retorno em 30 dias. Porque a gente só trata quando passa pelo menos de 30% de alterados os testes de glicose que a gente faz no sangue. Dia 12 de 12, consulta médica no PSF de novo, estava com a glicose destro de 90, avaliados exames no dia 16 e ultrassom obstétrico, e prescreveu sulfa, estrimetoprim, miconazol para Itu e solicita nova urina 1. Aqui, ó, ele entrou com um novo exame, tratou de novo com sulfa, porque aqui tinha tomado já a cefalexina. Ó, tinha tomado cefalexina em 11, e daí um mês depois ele acabou entrando com o Bactrim ali, com o sulfametoxazol. Dia 8 do 11, passou no CADME lá na parte de doenças metabólicas, pressão 9/6, glicemia 97, 18 semanas de idade gestacional, com 3 alterações em 20. No destro que ela fez em casa de controle, só mandou retorno em 30 dias. No dia 15 de 1, pré-natal de alto risco, agora foi no pré-natal de alto risco, vocês viram? Estava aqui, ficou no PSF e passou no CADME. Agora ela conseguiu o pré-natal no alto risco. No dia 15 de janeiro ela passou lá, e ela disse, lá tinha anotado que ela tinha sido encaminhada para o pré-natal de alto risco, por conta de diabetes mérito gestacional, gesta 1, 19 semanas, e pelo eco 19 e 6 dias. Controle glicêmico sem alterações, urina 1 com 13.500, leucócitos, nitrito negativo interrogado, traços de corpos cetônicos e bactérias frequentes. VDR 1/2, tratou sífilis em 2019, pedido controle glicêmico diário. Dia 16, passou de novo lá no PSF. A glicemia, a destro, estava 113, informa que está no pré-natal de alto risco e nega disúria, que é dor na urina, para urinar. Retorno em 30 dias. No dia 5 de 2, CADME, passou no médico, PA 8/6, glicemia 96, idade gestacional 26, mapa com falha de anotação, retorno em 30 dias. Dia 7 de 2, 2 dias depois, olha a quantidade de consultas que uma gestante passa no nosso município. No dia 7, foi lá no pré-natal de alto risco de novo, tinha passado com a enfermeira dia 15 de 1, e agora dia 7 de 2 estava passando com o médico. Controle glicêmico ok, urina 1, do dia 2 de janeiro, normal, após o tratamento. Dia 7 de 2 foi ligado para eles também lá pelo pacto, diabetes mérito gestacional controlando apenas com dieta, glicemia em torno de 80 a 92, que a gestante comunicou. Aqui a gente não vê, é a gestante que fala para a gente como é que está. Dia 20 de fevereiro, foi de novo lá com consulta de enfermagem, glicemia 85, em segmento no pré-natal de alto risco por diabetes mérito gestacional, apresentando disúria, nega febre, nega queixas, prescrito nitrofurantoína e solicita exames no segundo trimestre. Retorno em 30 dias. Dia 28 de 2, volta de novo, agora no pré-natal de alto risco de novo. Então é assim, é unidade básica e pronto, e lá no hospital. Glicemia 98, nefrolitíase, refere ultrassom de 12 de março, deve ser 12 de março de 2023, porque aqui é de fevereiro, pedra dos rins, mas não tem laudo ainda. Acho que está errado essa data aí. É isso mesmo? Mas nesse dia, ela não... Ela tinha pedra, então. Bom, mas sem o laudo. Sífilis tratado em 2019, isso aqui foi escrito pelo médico. Estava escrito glicemia 98, nefrolitíase. Refere ultrassom com pedra nos rins, mas não tem laudo ainda. Sífilis tratado em 2019, passou em entendimento por dor e passou na maternidade prescrito Monuril, que é um outro antibiótico. Sem febre, sem disúria e refere boa mobilidade fetal. Exame de urocultura não chegou, rotina 2 de 22 do 2 de 24 ok, VDRL 1/2. Leve dor em região lombar direita, orienta aumento de ingesta de água, retorno em 4 semanas. No dia 28 de 2, o monitoramento ligou, pacto, será encaminhada somente pela equipe técnica do pacto, será acompanhada somente pela equipe técnica do pacto a partir dessa data, por doença, méritos da gravidez.
porque lá o monitoramento fica ligando para a mulher. Quando vê que é uma doença estabilizada mesmo, eles abrem no prontuário e passam para a equipe técnica, que é o pediatra, um enfermeiro e o assistente social que passa a cuidar. Dia 19/3/24, PSF, glicemia 98, vacinação em dia, está no CADME e pré-natal de alto risco. Anota exame do dia 22 de fevereiro de 24, com urina 1 com 5.300 de leucócitos, VDRL menor que 1/2, retorno em 15 dias. Daí, no dia 23/3, gestante é internada às 13h45 com dinâmica uterina presente, feito progesterona, nifedipina, escopolamina, metoclopramida, levopromazina, tramal, terbutalina e sulfato de magnésio. No dia 28, nascimento do bebê prematuro com baixo peso, 9/4/24, informa que o bebê nasceu em 28, né? Daí, no dia 9, o pacto não estava nem sabendo que a criança já tinha morrido. Daí o pacto ligou e no dia 28, falou que já tinha morrido no dia 28, de parto normal, pesando 1,480 e com idade gestacional de 30 semanas. Está na UTI. No dia 9, ele estava na UTI ainda, sem previsão de alta, aberto o prontuário do recém-nascido. No dia 17/4, às 24, o bebê veio a óbito em 9/4, sem maiores informações. No pacto, né? Próximo, deixa eu ver o que tem mais. O que eu estou vendo aqui? Não, ele não nasceu no dia 28. Ele nasceu no dia 28? Ah, então a data do nascimento foi no dia 28, a idade gestacional com 30 semanas, de parto normal. Olha o Apgar dele, 9/10, peso 1,485, o convênio não tem. Resumo da internação: mãe diabética com diabetes mérito gestacional, trabalho de parto prematuro e com relato de ter usado Monuril em 13/3/24, com queixas e dores em baixo ventre e lombar e perda de secreção mucoide há 2 semanas. Tem VDRL 1/2 em 27/10 e 21/2, com referência de ter feito tratamento adequado em 2019 e refere parceiro VDRL negativo. Nasceu com desconforto respiratório, sem necessário CPAP, encaminhado à UTI neonatal, é avaliado como recém-nascido pré-termo, adequado para a idade, muito baixo peso, é M ali, risco infeccioso presente, mãe diabetes mérito gestacional, tratada com dieta. Evoluiu com incompatibilidade EBO, lesão do septo nasal, hemorragia intracraniana, ressecção do ilho terminal, apêndice seco por enterocolite necrotizante, necessidade de ileostomia, colostomia em único orifício, perfuração de seco, isquemia, esparsas pelo delgado. Choque séptico e insuficiência renal aguda em 9/4, às 13h20, evoluiu para óbito. Isso aqui, gente, não precisa nem saber. Isso aí é assim, é um bebê que nasceu com 30 semanas, com Apgar bom, ele nasceu bem até, pesando 1,5 kg, então ele é uma criança baixo peso, né? E evoluiu com todas as complicações. Ele fez uma doença chamada enterocolite necrotizante, que é quando o bebê prematuro acaba sofrendo uma hipóxia nos intestinos. E é muito comum acontecer uma perfuração, uma necrose no intestino, e perfura o intestino da criança, sai fezes na cavidade, então é muito complicado, tem que fazer uma cirurgia, tirar aquele pedaço necrosado, só que essa criança tinha outros pontos do intestino também com necrose, ficou com colostomia, ileostomia e morreu, né? E teve também ainda incompatibilidade ABO, mas é assim que acontecem os casos. Os casos são muito complexos, né? E é difícil para a gente avaliar qual foi a queixa principal, qual foi a causa básica do óbito, né? Ah, naquele QR Code. E daí como é que eles fazem? Eles apontam o QR Code para o celular. A ideia é vocês abrirem o QR Code, lá vai ter um questionário do que vocês imaginam, seja bem curtinho, de qual pode ter sido a causa básica, onde pode ter acontecido o erro, e se vocês tiverem alguma sugestão para melhoria. Depois o doutor vai apresentar o materno, também vai ter no QR Code, e é a mesma dinâmica. Vocês vão preencher para depois
A gente vai ter uma pausa aqui e a gente então vai discutir sobre o resultado. Mas esse caso já fica bem assim, confuso em relação ao, né, a sífilis tratou, tinha o VDRL, mas que está baixo, né? Então é um caso que... E depois a gente vai discutir. Será o outro caso está aí? O outro caso da morte materna? Todo mundo conseguiu já tirar uma foto desse QR Code? É só apresentar como se fosse tirar uma foto mesmo. Eu acho que o celular já pega. É verdade. O caso também está lá, Adriana? Então, pronto. Não, mas o caso também está lá, né? Para vocês revisarem um pouquinho. O caso não está? Então, eu queria voltar... mas eu queria só voltar aqui. Se o bebê nasceu nesse dia, e se a gente está dizendo que ele nasceu prematuro, a gente tem que procurar antes aqui, ó, alguma situação de alguma oportunidade perdida, tá? Só uma dica, né? É porque o bebê, quando ele nasceu, a gente não sabia ainda que ele poderia ter uma incompatibilidade ABO. A gente sabe da incompatibilidade quando é o fator RH, quando a mãe é RH negativo e o bebê e o pai, o possível pai, é RH positivo, né? Daí toda mulher que tem RH negativo, a gente tem que fazer a imunoglobulina, não tem? Agora, quando é ABO, a gente não sabe ainda a tipagem que o bebê vai nascer. E existem esses tipos de incompatibilidade. Por azar, esse bebê nasceu com uma incompatibilidade ABO. Tá. Aqui tem qual é um questionário bem simples, só colocando sim, qual que vocês acham que é, tá bom? Vocês conseguiram achar ali no QR Code? A maioria conseguiu? Tentem responder, não vai ser identificado, não vai ser nada, tá? E eu só quero falar já, o fato do bebê ter nascido e ter tido esses problemas todos, não foi por isso que esse bebê morreu. Esse bebê morreu porque a causa básica foi o parto prematuro. Ele nasceu com 30 semanas, ao invés de nascer com 40, até 42 semanas, que era o ideal. Ele nasceu meses antes. A gente acha que 30 semanas tá bom já, mas não tá. 30 semanas não tá bom. Então ele teve muitas complicações por ser um prematuro. A causa básica é, por que esse bebê nasceu prematuro? Tem um outro caso? Pode. Vamos passar outro caso. Vamos lá nesse. Esse aqui é... O nome dela é esse aqui, 25 anos, escolaridade ensino médio completo também, fiscal da Viágil. Residência, 5 moradores e tem 2 cômodos para dormir. E a renda familiar é R$ 2.900. Ela é gesta 4, aborto 1, cesárea 2. A raça, ela é uma mulher preta, tem uma união estável. A data da última menstruação foi 16 de abril de 24, e o provável do parto seria em outubro de 24. Não, de 23 aqui, né? Não. É verdade, tá certo. 22 de 10 de 24. O peso dela é 81 quilos, altura 1,70 m e IMC 28. Intervalo interpartal menor do que 2 anos. É que essa informação a gente não altera. É que, às vezes, a gestante vai lá no posto dizendo, minha última menstruação foi nessa data. Quando ela faz o primeiro ultrassom, porque que a gente vê que realmente seria em dezembro para o bebê nascer. Só que a gente não altera no estudo o que vem ou da unidade ou o que vem junto com o estudo. É por isso que tem essa diferença. A gente faz o cálculo, realmente não daria, o bebê seria para dezembro.
Mas é porque a gente não mexe no que vem no documento. O intervalo interpartal entre o último filho e essa gestação, ela foi menor que 2 anos. Isso acaba sendo um risco também. São coisas que vão... Medicação em uso, fato ferroso, carbonato de cálcio e AS. A avaliação de risco foi considerada como médio risco. E a data do último parto havia sido em agosto de 22. E agora ela está grávida com menos de 2 anos, né? Então, antes de agosto de 24, ela engravidou de novo. Problemas de saúde nas gestações anteriores, ela era hipertensa, era diabética, teve infecção urinária e tinha edema também. E diabetes mellitus em tipo 1, em tratamento com insulina. Não utilizava método contraceptivo, início do pré-natal com 2 meses, total de 3 consultas só. Encaminhada ao pré-natal de alto risco. Última passagem no CADME, quando ela veio na unidade, tinha sido em 7/4/22, antes da gestação. Cartão de pré-natal, exames indisponíveis. Próximo. Atendimento na UPA. No dia 5/6, às 9 da manhã, a gestante chegou com 20 semanas, relatou sensação de falta de ar, tosse produtiva, dor no braço esquerdo, mialgia há 3 dias de evolução. Refere que passou no hospital de madrugada, né? Ela era 9 da manhã. De madrugada ela tinha passado e foi liberada no hospital. Iniciou o clavulinho hoje, diabetes mellitus tipo 1 em insulina, bronquite na infância, bom estado geral, corada, hidratada, nictérica, cianótica, encaminhada para observação. Às 10 da manhã foi admitida na observação, vinda em cadeira de roda, chorando, catéter deu 2 litros por minuto. AVP. Periférico direito e esquerdo? Direito e esquerdo. Segue com o acompanhante, eu não entendi ali. Coletado exames e medicada. Realizado eletrocardiograma. Às 12 horas, o gestante recusa o clister. Refere falta de ar para realizar o procedimento. Às 13 horas, em leito com acesso venoso, com 4 litros de O2. Às 14 horas, ela chegou lá às 9. Às 14 horas, verificaram os sinais vitais, a pressão estava 16/9, frequência cardíaca de 122, frequência respiratória de 17, saturando 95, com 4 litros de oxigênio. Às 14h30, solicitado vaga no hospital na central de vagas. Às 15h45, segue aos cuidados do SAMU em transporte para o hospital. Resultados dos exames, urina 1, proteína 1 cruz, glicose 3 cruzes, leucócitos 1000, HB 14, hematócrito 42, glicemia 252, gasometria 82%, deve ser DO2, proteína C reativa 101, plaquetas 211 mil. Próximo, mas eu acho que isso aqui era no final. Bom, vamos ver, isso foi na UPA. Não, você não vai ler tudo isso. Passa a próxima. Deixa eu ver o que tem. Eu acho que é assim. Deixa eu ver uma coisa só. Não vai adiantar assim. Deixa eu ver o próximo, o que é. Eu só quero... Mostra aquele lá de novo. Eu só quero mostrar isso aqui. Volta aquele de novo. Olha só. Data 19, 21, 8/3, 10/3, 14/3. Daí aqui tem... Isso, é isso que é importante para vocês. Olha só, UPA, pronto-socorro de GO, UPA, unidade básica de saúde. Maternidade. E se a gente pode olhar, diabética, problema de cefaleia, dor de cabeça, UPA. E daí tem ainda, UPA... Passa na próxima, por favor. Os 4 últimos, isso que é importante. Volta de novo, eu quero mostrar os 4 últimos. Dia 2. Dia 2/6. Estava com 20 semanas, refere mialgia, hipertermia, tosse secretiva, dor no peito, falta de ar há 3 dias.
PA 13/85, glicemia 207. A conduta que foi feita para ela nesse momento foi dado atestado médico, medicação para casa, retorno de sinais de alarme. Foi passado na UPA. No dia 4, 2 dias depois, ela foi lá no pronto-socorro da maternidade. Estava com 20 semanas, usando insulina 12, 12, 12, regular 888. Relata ter asma, queixa-se de congestão nasal, dispneia, dor de cabeça, odinofagia e febre há 3 dias. Náusea e vômitos, nega queixas obstétricas. Presença de sibilos difusos, 13/8, frequência cardíaca 116, frequência respiratória 19, 98% de saturação e 37,7% de temperatura. Então ela tinha febre, tinha um quadro viral aqui, inicial, entraram com clavulim. Horoscopia, hiperemia, secreção com placas, faringite, crise asmática e de ansiedade. Solicitado hemograma, urina 1 e PCR, tudo isso na maternidade. Prescreve hidrocortisona, Nauzedrom, Aerolim, Neosine, dipirona e soro fisiológico. 22 horas, liberada após avaliação de exames com orientação. Foi liberada às 10 horas da noite do dia 4, às 10 horas da noite. Aqui, ó, 22 horas foi liberada, porque ela tinha melhorado. Daí, no dia 5, né, amanheceu o dia, a 1h da tarde, é isso? Não, imaginem só, ela saiu no dia 4, às 10 da noite, virou meia-noite, ela voltou. E ó, onde que ela voltou aqui, ó? Ela voltou no mesmo lugar, com história de refere falta de ar, tosse há 3 dias, passou em consulta no período da tarde, sem melhora, refere dor no peito quando movimenta. PA 11/7, frequência cardíaca 74, 22 respiratória, 36. Pulmões discretos, sibilos bilaterais, exame obstétrico sem alterações. Prescrito soro fisiológico mais tramal, Neosine, para acalmar ela. 5 horas e 50 liberada após referir melhora. Então, ela foi embora às 10 da noite, voltou de novo para lá no dia seguinte, 1 da manhã, e às 5h50 ela foi mandada embora de novo de alta da maternidade. No dia 5, já nesse mesmo dia, né? Não tem horário, com 20 semanas, chegou na UPA, daí ela foi no pronto-socorro, dispneia, tosse secretiva, febre e dorsalgia 3 dias, 13/8 de pressão, 251 de glicemia, paciente asmática com escarros hemoptóicos, gemente. Marido relata que passou por avaliação ginecológica na madrugada, e passou mesmo, com prescrição de clavulim e foi liberada. Catéter de O2, 2 litros, salbutamol, soro fisiológico, exames, urina, tal. Paracetamol, óleo mineral, clister glicerinado, atenolol, plasil, tramal, medicação na unidade encaminhado para a maternidade. Não, daí, ó, no dia 5 chegou às 16 horas, lá foi reinternada. E o próximo, na maternidade? Que é aquele lá, entendi. Então vamos pensar que 5 dias antes, 4 dias antes, essa mulher estava, desde o dia 2, com quadro gripal, com febre, falta de ar, hiperglicêmica, PCR de 101 alguma coisa, com história de asma, né? E chegou lá no hospital no dia 5, às 2 da tarde, aberto sistema de transferência, gestante 20 semanas com quadro de asma. Às 14h45, regulação médica, classificaram como prioridade laranja. Às 15h12, foi empenhado para transporte sem médico, não foi com médico, foi dito que ela podia ir com a ambulância normal. Às 15h24 chegou a chegada à UPA, gestante apresentando dispneia, tosse secretiva, febre, dorsalgia há 3 dias
e esteve na maternidade 2 vezes onde recebeu alta, em uso de máscara 3 litros durante o embarque. A gestante apresentou desconforto respiratório na troca da máscara para sair do pronto-socorro e para colocá-la na ambulância. Chegou no hospital às 4 da tarde. Às 4h20, médico questiona destino da gestante. Acredita ser caso clínico e que deveria ter entrado via emergência clínica, devido ao desconforto respiratório e uso de máscara. Informa que são orientados o destino via tablet e cumpre a orientação do Central de Regulação. Ainda no dia 5, às 16h30, gestante de 20 semanas admitida no pronto-socorro de GO, da maternidade, encaminhado da UPA, acordada, pouco comunicativa, dispneica, mantendo o movimento respiratório de máscara não reinalante de 15 litros por minuto, monitorizado em sala do catéter nasal de 5 litros por minuto, 10/230. 5 minutos depois, a saturação dela estava 86 com 5 litros por minuto. 5 minutos depois, gestante encaminhada com história de espinéia, tosse secretiva, febre, evolução a 3 dias, refere falta de ar, piorou nesta madrugada e iniciou tosse com escarro sanguinolento. Presenciado escarro fluido rosado, chega com catéter com 5 litros, saturação 88, hipótese diagnóstica, edema agudo de pulmão, broncopneumonia, cetoacidose diabética, descompensada por infecção. Esse atendimento aqui foi no pronto-socorro daí. Não, digo na maternidade. Levou lá na porta do pronto-atendimento. Conduta, protocolo de sepse, oxigênio terapia e suporte clínico. Às 19h48, anestesiologista chamado para auxiliar em intubação, que estava em VNI, com saturação insuficiente e manter acima de 92, e extremamente taquidispneica com esforço respiratório. 120 de frequência cardíaca, 12/8 de pressão, provável cetoacidose diabética, foi pensado. Após conversa com o médico e serviço de obstetrícia, foi optado por intubação. Conversaram com o marido, explicado a situação e risco de sedação para o bebê. Durante a intubação em sequência rápida, observa muito sangue vivo em cavidade oral e retorno de sangue, quantidade de sangue pelas vias aéreas, né, pelo tubo. Após minutos de intubação, a gestante apresenta piora dos parâmetros hemodinâmicos, evoluindo para parada, parou, iniciado, parou e morreu. Após 18 minutos, apresenta nova parada, realizada de novo a ressuscitação. Por 7 minutos, se optaram por suspender o procedimento e declarar óbito, pois paciente em midríase bilateral. E na declaração de óbito não consta nem que ela estava grávida. Então, uma sequência, né, gente? Isso aconteceu aqui em Piracicaba, né? Foi o ano passado, em 2024. Então, que foi aquele caso que eu meio que comentei hoje de manhã, quando eu falei, né? Foi um caso bastante assustador para a gente, porque ela passou em, pelo menos, assim, ela tinha quadros de IVAs e dor nas costas outras vezes, mas o fato começa a ficar complicado mesmo no dia 2, que é quando ela chega lá com febre de 37, ela chega mesmo com falta de ar, grávida, né, de 20 semanas. Com 20 semanas você não tem ainda um volume abdominal grande, né? E foi essa sequência. Bom, peguem o QR Code e vamos sair um pouquinho e depois a gente volta para finalizar. Preencham já, porque a gente vai juntar as respostas, tá bom, gente? Só isso, por favor. Preencha que a gente vai captar e vai discutir depois um pouco os casos. Bebê também não. Ela perguntou se o bebê morreu também. Morreu junto com a mulher. O bebê morreu junto com a mulher. Será que chegou o nosso cafezinho lá? Chegou. Ó, que horas são?